Quando eu conto para os pais, quando eu explico para os pais o que é a educação personalizada, Sim. assim, no primeiro encontro que a gente tem, que eu converso com os pais, eu pergunto para eles, eu peço um exemplo. Você tem uma filha, Sim, duas. tem filha, chama-se Glória. A Glória de me- Maria e Mariana. né? Essa menina que entrou agora há pouco, qual é o nome dela? Glória de Maria. Glória de Maria. Veja que lindo nome. Então, se você permitir, eu vou usar a Glória de Maria como exemplo. Né? Sim. Tá bem? É que o celular tá dando uns plim-plim, mas pode só colocar no silencioso, não tem problema não. Vamos continuando. Esse negócio é tremendo. Desculpe. Não, fica à vontade, tá tudo Beleza. certo. Sim, vamos lá. Glória de Maria. Vamos lá. Então vamos falar um pouco. Eu quero falar o seguinte: eu vou explicar de uma maneira bem simples e bem rápida, porque isso aqui é um campo, é um mundo que tá sendo explorado há pouco tempo. Quando eu digo pouco tempo, quer dizer, há 50 anos que se está falando de educação personalizada do mundo, graças essas teorias do personalismo que estão surgindo no mundo agora, das quais o Santo Padre São João Paulo II Sim. era um dos propugnadores. Mas vamos voltar para o assunto educação Sim. personalizada. A ideia é a seguinte: a Glória, sua filha, ela tem quantos anos? Logo. 9 anos de idade. Muito bem. Veja bem, a Glória, além de ser um ser humano do sexo feminino, e ter com todos os direitos e deveres que tem um ser humano, como todos nós todos somos iguais, né? Eu, você, o Beato Carlo Acutis e a Glória somos todos iguais nesse ponto. A Glória tem uma coisa que ninguém mais tem. A Glória, além de ser um indivíduo, ela é uma pessoa. O que significa ser pessoa? São Tomás de Aquino define, mas vamos explicar de uma maneira bem simples aqui. Né? Significa o seguinte, que não existe, desde o princípio do mundo até o fim do mundo, não existe outra glória. Ela é única. Ela é uma pessoa única. Deus criou a glória e jogou a receita fora. Sim. A única glória de Maria que existe é ela. Não existe outra. Deus a criou desde o início de todos os tempos, desde a criação do universo. Quando Deus, desculpe a expressão, eu estou falando aqui para teólogos, né? Então eu estou usando uma linguagem laica, tá bom? Isso mesmo. Mas quando Deus imaginou, Deus imagina, mas quando Deus imaginou o universo, né, Deus já tinha em mente a glória de Maria. Em determinado ponto da história, surgirá uma pessoa única, chamada Glória de Maria. E a história prosseguiu. E em determinado momento, com a ajuda dos pais da Glória de Maria, que são sócios de Deus, não sei se os pais pensam muito nisso. Eu vi aqui esse nome aqui, eu fiquei curioso, né? A primeira página aqui, pais sócios de Deus. Começa assim. Né? Você é sócio de Deus. Porque, vejam bem, a Glória de Maria surgiu na história, surgiu no mundo, graças à ação de 3 pessoas que são Deus, né, que é pessoa. Vamos deixar as 3 pessoas de Deus agora. E o pai e a mãe da Glória. Entende? Então vocês são sócios de Deus na criação da Glória. Desculpe a barriga. Não, fica à vontade, aqui, fica à vontade. A Glória existe. Agora, Deus criou a Glória para quê? Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada, absolutamente nada sem propósito. Então, a glória é uma obra de Deus, única, que Deus não se repete. É uma obra de Deus. A glória tem um motivo para existir. A glória tem um motivo para existir. Esse motivo para existir, a razão de ser da glória de Deus, está potencialmente na glória. A glória vai crescer e vai, então, se ela corresponde aos desejos de Deus, à graça de Deus, ela vai se tornando cada vez mais o quê? A glória. Então, a glória está destinada a ser glória, ou seja, a desenvolver nela mesma todos os atributos, todas
as potencialidades que Deus deu para ela. Se ela desenvolver tudo isso, ela vai se tornar aquilo que nós, no linguajar católico, chamamos de santo. Santo é a pessoa que correspondeu inteiramente à graça e às moções que Deus deu para ela crescer de acordo com o plano de Deus. Isso. Bom, muito bem. Então a glória... Por que já Deus já não criou a glória já de uma vez com tudo isso pronto? Já? Por que já não criou a glória perfeita? Sim. Porque a glória não teria participação. E a glória não tendo participação não tem mérito. E não tendo mérito não poderia ir para o céu. Ele precisa merecer o céu. Merecer o céu é crescer, né? De acordo com os planos de Deus. O que é educar, Guto? Educar é ajudar a glória a ser glória. Educar é ajudar a glória a crescer. Educar é ajudar a glória a ser ela mesma. Educar é ajudar a glória a realizar em si os planos que Deus tem para ela. Isso é educar. Essa é a missão do educador. O resto é papo. Entende? Então, essa é a missão do educador. Bom, então quem que são os educadores? Aí tem uma conversa, porque veja bem, se eu peço para você me indicar qual é o caminho daqui até a capela aqui da Unita, né, você, para me indicar o caminho, você precisa saber onde é que é a capela. Isso. Ou seja, você precisa conhecer. Entende? Se eu vou educar a glória para que ela seja ela mesma, eu preciso saber qual é o ideal de glória. Eu preciso saber de alguma forma, pelo menos intuir qual é o ideal de glória. Quem sabe? 4 pessoas sabem qual é o ideal da glória. Deus, que criou a glória. O papai e a mamãe, que são sócios de Deus e a quem Deus inspira para educar. Atenção, senhores papais e mamães. Os senhores são inspirados por Deus para educar o filho de vocês. Só vocês sabem educar os filhos de vocês. E, finalmente, a própria glória, que na medida em que ela vai se conhecendo, ela vai vislumbrando através da graça, através da ajuda do anjo da guarda, através da formação que os pais estão dando para ela, ela vai se percebendo e se vendo o que ela deve ser. Acabou. Educar é isso, educar é missão dos pais. E a escola? O senhor aí, como professor, não vai falar da escola? A escola, se for muito boa, ela vai ajudar os pais a educar. Entende? A escola não educa, a escola ajuda os pais a educar. Esse é o primeiro ponto. Esse primeiro ponto da questão de educação personalizada é o seguinte: a glória é única, eu preciso de ajudá-la. Portanto, eu não posso, como escola, eu não entendo de glória. Eu posso entender de história, de matemática, de português, de geografia, do que seja. Entende? Mas de glória quem entende o papai e a mamãe. E a glória. Né? Mas o papai e a mamãe são analfabetos. Não interessa. Não interessa se ele é analfabeto. De glória ele entende, eu não. Então, ou eu converso com o papai e com a mamãe, ou eu busco a ajuda do papai e da mamãe para educar a glória, ou eu não vou educar a glória, coisa nenhuma. Eu vou passar geografia para a glória. Vou passar matemática para a glória. Entende? Mas educar, não vou. Entende? Ou eu converso com a glória, ou não consigo. Então, qual é o recurso que um colégio, o primeiro recurso que um colégio de educação personalizada tem que ter? É conversar. Isso nós temos 2 nomes. Né? Um é preceptoria. Que fala aqui nesse livro. Entende? Preceptoria, então, o que é? É a conversa. É a conversa com a glória, é a conversa com os pais da glória. Sim. Né? Para que, né, o pai me mostre, o pai me fale, o pai me diga. Olha, explica como é que é a glória. Reunião de pai em colégio de educação personalizada é reunião individual. Isso. Em que você marca horário como se fosse marcar para o dentista. Tal dia, vamos lá, está marcado o horário. O senhor vai lá, eu vou atender o senhor, nós vamos conversar a respeito da glória. Mas tem a glória e tem qual é o nome da outra Mariana. Filha? Tem a Mariana também. Então marca outro horário para a Mariana. Entende? Nós vamos conversar da glória. Entende? E aí a gente fala da glória. Né? O professor quer ouvir o papai e a mamãe. Por que o papai e a mamãe? Porque o papai tem visão diferente da mamãe.
que o papai privilegia mais certos aspectos e a mamãe privilegia mais outros. E se eu quero ajudar a Glória a crescer, eu preciso ouvir o papai, preciso ouvir a mamãe e preciso ouvir a Glória. Entende? Por quê? Porque eu possa fornecer subsídio, fornecer ajuda. Na verdade, a educação personalizada vai levar a pessoa a se autoconhecer. E quando ela conhece, quando ela se autoconhece, ela começa a perceber que eu preciso crescer em tal aspecto. Veja bem, hein? Uma vez eu perguntei num colégio de educação personalizada qual a diferença entre essa conversa e a confissão. Né? Porque o padre vai e atende confissão. Né? E um menino tentou explicar lá, explicou de uma maneira meio confusa. Mas a ideia é a seguinte. Primordialmente, na confissão, né, eu vou pedir perdão das minhas faltas. Primordialmente, não é só isso, mas eu vou pedir perdão das minhas faltas. Então, confesso os meus pecados, me arrependo, né, e recebo a absolvição do sacerdote que vem do céu. Na preceptoria, não se trata de falar dos defeitos. O principal na preceptoria, primordialmente, é falar das qualidades. É falar das potencialidades que você tem. Uma coisa que o preceptor costuma falar com os alunos, com as pessoas que ele atende, que ele conversa, faça um exame de consciência, não dos seus pecados, mas das suas virtudes. Faça uma lista do que você tem de bom. Pesquise. Sabe quem ensinava isso? Um doutor da igreja que ensinava isso, aliás, uma doutora da igreja que ensinava isso, Santa Teresinha do Menino Jesus. Você está lembrado? Santa Teresinha chegou a ser mestra de noviças, né? Sim, sim. E ela formava as noviças na espiritualidade carmelita, né? E uma das coisas que ela disse, que ela ensinava as mocinhas, as meninas a fazerem, era o exame de consciência ao contrário. Olha. Você faz o exame de consciência das suas virtudes, daquilo que você tem de bom. Para quê? Para agradecer o menino Jesus. Tem uma poesia dela, Repelle Toi, em que ela comenta isso, em que ela fala para o menino Jesus, lembre-se, né, de tanta coisa boa que o Senhor me deu. Olha. Não está fazendo um pedido, é agradecimento. Então, a formação na educação personalizada, a preceptoria, leva a pessoa a tomar consciência do seguinte: poxa, eu não sou pouca coisa. Deus pensou em mim. Deus pensa em mim. Né? Deus me sustenta na vida, como nós sabemos. Deus não deu corda na gente e soltou por aí. Uhum. Deus está sustentando a gente na vida. Da mesma maneira... Desculpe. Fique à vontade. Da mesma maneira, Deus nos mantém na vida. Deus quer que a gente cresça, Deus quer que a gente, vamos dizer assim, prossiga na vida, e Ele nos sustenta na existência. Então, eu não sou pouca coisa. Né? E o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim agora? Então, Deus quer de mim agora que eu faça bem o que eu estou fazendo. Deus quer de mim que eu faça agora, por exemplo, falando de um sacerdote, que eu celebre bem essa missa. Falando de um pedreiro, do rapaz que eu encontrei agora na limpeza, fazendo a limpeza. Deus quer que eu limpe bem esse chão. Agora Deus quer isso de mim. Então, levar a criança, o rapaz, a adolescente, a perceber, opa, né, eu tenho grandezas que eu preciso desenvolver. Como cada pessoa é diferente, sim, Guto, eu tenho que tratar cada um de forma diferente. A educação não pode ser, então, estandardizada. Ela precisa ser levada para cada pessoa de forma diferente. Mas como é que se faz isso numa sala de aula? Né? Atendendo cada aluno, cada aluno precisa se entender atendido individualmente. Isso é difícil? É. Entendeu? Mas os resultados são maravilhosos, porque você vê as crianças crescendo. Né? Então, é por aí. E a partir que a pessoa conhece a criança, que vai percebendo a particularidade de cada um, as virtudes, os dons e tantas outras coisas, né?
fica mais fácil de potencializar tudo isso, não é? De ter um olhar para aquela criança e ali levá-la a crescer, né? Crescer em Deus, crescer na sua vida, crescer nas habilidades, crescer nos seus dons, naquilo que cada um tem em si. Mostrar à criança o ideal de si mesmo. Como o ideal de si mesmo da criança não está completo, aí lá não tem ainda, né? Eu mostro pessoas que cumpriram os seus ideais. Então, a história, voltando para a história, né? A história, ela privilegia, ela deve privilegiar, a história das mentalidades, ela deve privilegiar as pessoas que mostraram, que se desenvolveram. Não é para que você seja igual, mas é para que você mostre. Se ela pôde, se ela fez, por que não eu?